Por que a China é líder mundial em veículos elétricos? Eu sou Antônio Carlos Diegues, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e vou ajudar a responder essa pergunta. Em uma resposta, por causa da política industrial. Política industrial de inovação e tecnológica. A China tem os principais players internacionais na indústria de veículos elétricos. Quando a gente olha apenas para a BYD, que é a ponta do iceberg, a gente observa que hoje, em 2024, ela sozinha produz mais automóveis que a indústria brasileira de automóveis inteira. Indústria brasileira de automóveis que é relevante globalmente. Qual a raiz do sucesso, então, da indústria de veículos elétricos da China? Primeiro, você tem uma política industrial muito clara, que é generalizada na economia chinesa, de aprendizado tecnológico. No setor de automóveis, historicamente, isso se materializou em joint ventures. A ideia era o seguinte: você tinha empresas estatais chinesas, sim, já centenárias, e pós-78 você passa a permitir o investimento das grandes empresas multinacionais na China no setor de automóveis, só que por meio da formação de joint ventures. As empresas iam lá, a GM, a Volkswagen, e tinham que criar uma nova empresa local na China com um parceiro local, meio a meio. O parceiro local tinha 50% dos custos, 50% dos lucros, e 50% da receita. E ele ia aprendendo aos poucos. Então você criou joint ventures locais que transferiram a tecnologia para as empresas locais. Parcialmente, criou-se então um conjunto de empresas estatais, na maior parte dos casos, em diferentes regiões. Você tem a SAIC, que é a Shanghai Automobile Industry Corporation, a BAIC, que é Beijing Automobile Industry Corporation, e assim sucessivamente. Cada uma na sua região e aprendendo aos poucos a incorporar tecnologia, a incorporar um processo produtivo mais avançado. Essas empresas cresceram muito, têm muita relevância no mercado doméstico chinês, cada um com a sua importância na sua região. Criaram-se diversas empresas estatais e semi-estatais em diversas regiões que competiam ferozmente entre si no segmento de veículos de motores a combustão ainda. Ok, só que na perspectiva chinesa, esse sucesso dessas empresas ainda não era suficiente para o que eles queriam, liderar o que eles querem, liderar tecnologias de relevância no mercado internacional e no paradigma em gestação. Para vocês terem uma ideia, a SAIC sozinha produz mais de 4,5 milhões de automóveis, uma estatal municipal de Xangai, em parceria com a GM, em parceria com a Volkswagen. Ok, o grande salto chinês no sucesso na indústria automobilística vem na transição para a elétrica. Quando eu tenho uma transição para a indústria de automóveis elétricos, algumas barreiras à entrada diminuem. Barreiras à entrada no que diz respeito ao domínio tecnológico do motor a combustão. Fazer um motor elétrico, em geral, um sistema de transmissão elétrica é mais fácil ou menos difícil do que um motor a combustão. E a China já tinha muita capacidade tecnológica produtiva acumulada no setor elétrico. Segundo ponto, com a transição para o paradigma do automóvel como algo muito mais amplo do que um simples instrumento para mobilidade, ou seja, com o avanço da eletrônica embarcada, cada vez mais as tecnologias de informação passaram a ser relevantes para a competitividade dos automóveis. E a China tem uma indústria muito forte em TI e em eletrônica. Esse foi o turning point. A partir daí, você começa a também ter a necessidade de ter baterias com autonomia, com segurança, com qualidade, capazes de sustentar esses automóveis. Quem tem uma grande indústria de baterias, porque tinha originalmente uma indústria voltada para o abastecimento de eletrônicos, a China também é a história da BYD. Aí você começa com essas competências acumuladas e barreiras à entrada menores a fazer a transição para indústria de automóveis elétricos. As grandes fazem essa transição e tem um conjunto muito grande de novas empresas que são criadas, startups. E também as próprias grandes segmentam a sua atuação e criam novas empresas voltadas ao setor elétrico. Então há uma miríade de empresas de
automóveis elétricos na China competindo ferozmente entre si, inclusive com altíssimo valor agregado. Você embarca eletrônica, embarca TI, embarca direção autônoma, embarca inteligência artificial, utiliza seu conhecimento em elétrica e a partir disso utiliza-se dos benefícios das latecomers, utiliza-se inclusive das políticas industriais domésticas. As regiões, as prefeituras, as municipalidades garantem a demanda inicial para o setor de automóveis pesados, caminhões e ônibus, isso dá escala para o setor, fornecem crédito subsidiado e crédito bastante competitivo para os projetos iniciais de desenvolvimento, financiam o P&D e garantem a compra pública por meio de um incentivo indireto via licenciamento. Você faz com que nas grandes cidades, quem tem um carro elétrico fure a fila, entre muitas aspas, para comprar um automóvel, porque você tem uma política de controle de automóveis na China. Então a ideia é que quem tem elétrico vai ter prioridade na compra. Tudo isso faz com que grande parte da demanda do setor seja elétrico, do setor de automóveis na China seja elétrico. Você cria um ecossistema de produção gigantesco e muito eficiente, com uma escala gigantesca e com muitas marcas novas que apostam tudo na eletrificação e começam a se internacionalizar. Em reação a isso, as empresas multinacionais são mais estáveis, são mais reticentes. Por quê? Porque elas estão presas ao paradigma da combustão interna. Ou seja, se eu mudar para um paradigma elétrico, significa que eu vou desvalorizar meus ativos, minha marca e meu conhecimento no paradigma anterior. Então eu sou um pouco reticente. É nesse momento que as chinesas vêm, atropelam e lideram o mercado. Tudo como resultado da política industrial e de inovação tecnológica.